A paz, meus irmãos, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Semana passada eu falei sobre o amor de Deus. Hoje eu quero falar sobre o pecado. O pecado que é uma ofensa de nossa parte a esse amor incondicional de Deus. Aos olhos da fé, nenhum mal é pior para a igreja, para o cristão e para o mundo do que o pecado. Esse texto, São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Quando é que você recebe o salário? Quando você começa a trabalhar ou no final da lida. Nós recebemos o salário do pecado no final da lida. E assim também acontecerá em nossa vida se nós não buscarmos uma conversão. O pecado, ele tem a finalidade de nos afastar de Deus, de nos separar de Deus de uma forma não apenas passageira, mas eterna. Ele destrói a comunhão entre o homem e Deus. Quando o homem pecou, nós vemos no livro de Gênesis que o homem se afastou de Deus. O pecado, ele cria divisão entre os homens. Nós vamos ver que Caim matou Abel. Quando Deus se aproxima de Caim, ele vai perguntar: aonde está o teu irmão? Caim havia matado o seu irmão, fruto do pecado no seu coração. O pecado destrói relacionamentos, a família. O pecado destrói a relação, a harmonia entre o homem e a natureza. A Sagrada Escritura diz que até mesmo a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza se revolta contra o pecado que está no coração do homem. E também o pecado destrói a harmonia entre o homem e si mesmo. Deus nos fez livres, nos fez como Senhor de todas as coisas, mas quando você peca e eu peco, nós nos tornamos escravos do pecado. Diante do pecado, eu quero deixar para você 3 palavras. Primeiro, precisamos confessar os nossos pecados. É crendo no poder de Deus no nosso coração e confessando com a boca que nós recebemos a nossa salvação. Segundo, eu preciso romper com o pecado. Rompa com situações de pecado em sua vida. Terceiro, faça o propósito de buscar uma vida de santidade. Quanto mais você buscar uma vida de santidade enraigada em Jesus Cristo, em sua palavra, mais força você vai ter para não escolher e não pecar. A palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos hoje tomar consciência dessa realidade para recebermos o dom da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.